vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Espera aí, se eu for seguir algumas lógicas humanas, Jesus é mais importante que o Pai. Jesus, porque sem Ele, nada do que foi feito seria feito. É claro que não é isso. Jesus é coexistente com o Pai. Porque se fosse seguir uma lógica humana, o Senhor Jesus seria mais poderoso que o Pai, porque sem Jesus nada do que foi feito seria feito. É o que a Bíblia ensina, mas não é isso que é o que a Bíblia aparentemente mostra, mas não é isso que o Espírito Santo revela e ensina. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é ele? Essa é a pergunta. Ele é Jesus. Jesus é Deus e é o Criador. É juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. O próximo slide, Alto, por favor. Então, em Mateus 1,20, quando fala que Jesus foi gerado, de novo, Jesus, homem. Jesus, Deus, obviamente, Deus não se cria. Deus sempre existe. Se é Deus, sempre existiu. Não se cria Deus. Tem falsos deuses. Deus verdadeiro é um só: Pai, Filho e Espírito Santo. O próximo slide, Elton. Muito utilizado também. Jesus não pode ser Deus porque ele falou que o único Deus verdadeiro é o Pai. Versículo utilizado. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse aí é o mais simples de explicar. Simples demais da conta. Por quê? Quando Jesus falou isso, Jesus estava como homem. E realmente, o único Deus verdadeiro é o Pai. Mas não está dizendo que Jesus não é Deus. Só para deixar bem simples, o próximo slide, Elton. Aqui diz que o único Deus verdadeiro. Não, volta, por favor. Elton. Ó, Jesus falando, né? A vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. O Espírito Santo falando através de Jesus, tá? Que pode ver que tem essa questão. E é Jesus a quem enviaste. Ele fala como se fosse a terceira pessoa do singular. Quem está falando é o Espírito Santo através de Jesus. Mas, enfim, não é esse o assunto. Aí está a Trindade. O próximo slide. Elton Maia, por favor. Nós. Aí, nesse momento, Jesus já tinha assunto ao céu. Já Hum. tinha morrido e ressuscitado. Aí o Espírito Santo, através do apóstolo João, fala o quê? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Esse é o Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está explicado. Então, quando Jesus fez aquela afirmação, quem havia feito, quem falou que o único Deus verdadeiro como homem foi Jesus, como homem. Agora que ele está no céu, o Espírito Santo, através do apóstolo João, falou que o Deus verdadeiro é Jesus. Ué, isso é contraditório? Isso uma coisa anula a outra? Não, é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Simples desse jeito. Quando Jesus fez aquela afirmação, foi o Jesus homem. Eu acho que está bem claro para atender isso. O próximo slide, Alto. Então, e o próximo de novo. O próximo. Em João 17,3, foi o Jesus homem. Eu vou pedir, professor, por obséquio, que você possa abrir em Apocalipse 3, que eu nem fiz slide com esse versículo. Apocalipse 3,14. Ah, mas em Apocalipse 3,14 está dizendo o quê? Vamos ler aqui. Que Jesus é a primeira criatura, não diz nada disso. Não diz nada disso. Apocalipse 3,14. 3,14, né? Exatamente. Eu não vou ficar aqui com o negócio de arqué, que vai. Eu quero que toda pessoa, bem simples, entenda o que está escrito. Mas eu vou só explicar aqui, ó.
Se você botar em português é melhor. Tá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto Hã. diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, a palavra aí é o princípio, é o arqué, tá? É arqué. Aí o pessoal fala assim: "Mas na Bíblia diz que ele é o princípio da criação de Deus". E é mesmo, claro, ele é o criador. Aí não diz que ele é a primeira criatura de Deus. Então, só para você entender como é que a Bíblia se explica, como que a Bíblia é bem simples. Essa palavra aí, o princípio da criação de Deus, essa palavra princípio é arqué, em grego, é arqué. É a mesma palavra que se encontra em Apocalipse 21:6, Elton, por favor. Aí está se referindo, né, princípio da criação. Diz assim, ó, Apocalipse 21:6. Diz assim, ó: "E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, arqué, e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida". Então, esse princípio é o mesmo princípio de Apocalipse 3,14. É o alfa e ômega. Aí, alguns falam assim: alfa e ômega é só o Pai. Não, é Jesus aí. Esse princípio, esse arqué, é Jesus, tá? Que está falando aí. E ele é a fonte da água da vida. E tem mais. Essa palavra arqué também aparece em Apocalipse 22:13. Alto. Pode botar aí, por favor? Apocalipse 22:13. Ó. É a mesma palavra de Apocalipse 3,14, 21:6 e 22:13. Diz assim, ó: "Eu sou o alfa e ômega", de novo, de Apocalipse 21:6. O princípio, olha só, gente. O primeiro, Yarqué, e o derradeiro. Então, Apocalipse 3,14, 21:6 e 22:13 está falando da mesma pessoa. Mas as pessoas não são honestas para admitir isso. Desculpa por falar Uhum. assim. Aí eu não sei a questão da sinceridade. Ou a pessoa é muito desinformada, Hum. ou ela realmente é desonesta mesmo, mas eu acredito que elas estejam cegas mesmo. Eu estou mostrando, gente, que Apocalipse 3,14, 21:6 e 22:13 se refere a Jesus. A palavra arqué se refere a Jesus. A palavra arqué é a mesma nos três versículos. E tem um detalhe. Elton, você pode pôr Apocalipse 21:6 de novo? 5 e 6. É só ter boa vontade e ser honesto. 21:5, fala assim, ó: "E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis", grava isso, "eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis". Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, Uhum. o ser que está falando isso diz que faz nova todas as coisas. Por favor, professor, Uhum. 2 Coríntios 5,17. Quem é que faz nova todas as coisas? 2 Coríntios 5,17. Segunda carta aos Coríntios Em 5,17. Cristo kai Christis ta Ah, Achaia paralten ido gegonin kai na tapanta. assim que se alguém está no Pai, não. Se alguém está em Cristo, Em Machia, isso. nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uhum. É quem está falando lá em Apocalipse 21:5. E o próximo slide, ó, para ser bem didático, o próximo slide. Então, não, o anterior esse, o anterior, por favor. Ó, em Apocalipse 21:6 fala assim, ó: então, 21:5, e faz nova todas as coisas. Já vimos que é Jesus. Mas só para fortalecer a fé. E disse-me mais: está cumprido. Agora que é o alfa e o ômega, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei de quê? Da fonte da água da vida. Em João 4,14, aquela mulher que tinha tido 5 maridos, olha o que Jesus falou para ela. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.